Queria que você abrisse em Gálatas, carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, ou que estava na Galácia. Aos crentes, antes de Éfeso. Capítulo de número 5, se eu não estiver enganado. Verso 16, a partir do verso 16. Diz o escritor sacro aqui: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, guarde isso, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, algumas versões aí diz ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria, ou seja, comilão, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, ou o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Senhor, nós te agradecemos por tudo que já ouvimos aqui nessa noite, pelas orações que já foram feitas aqui e que ainda serão. E agora, Senhor, queremos ouvir a tua palavra. Amém. Oramos como fomos ensinados na última reunião de pastores, para que o Senhor protegesse este culto. Amém. Esta reunião e todas que são feitas aqui. Amém. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco, porque sem Ti nada podemos fazer ou realizar. E se estamos aqui hoje, é porque o Senhor tem sustentado a nossa vida. Abençoa aqueles que estão viajando, como o Alex, abençoa o Marcos, que está em Angra dos Reis, cuidando lá do seu imóvel. Que o Senhor coloque as suas mãos, dê a eles saúde, aqueles que não puderam estar aqui essa noite, seja lá qual for o motivo, coloque as tuas mãos. Amém. Antes de pregar, Senhor, quero orar pela vida do Odair, pedindo que o Senhor coloque as suas mãos sobre aquele tumor. Coloque paz no coração da Verônica e dos seus filhos, diante desse momento de luta e de adversidade. Amém. Graças te dou, ó Deus, por essa noite, e alegre o nosso coração, pois iremos comemorar a vitória. A vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o mundo. Nós iremos comemorar aqui a vitória que foi conquistada na cruz do Calvário. Portanto, nós
te exaltamos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Aleluia. Dando glória a Deus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele, como todo homem de Deus, mulher de Deus, que foi salvo, eu não vou dizer pastores somente, né? Porque senão a gente vai tornar a coisa muito seletiva. Mas todo homem de Deus, toda mulher de Deus, todo jovem, todo adolescente, como hoje a Júlia passou pelas águas, ele deveria ou deve se preocupar com a obra de Deus, com o reino de Deus. Porque a bênção de Deus na nossa vida, ela está atrelada, ou a palavra que o pessoal usa muito hoje, alinhada a isso, a essa vivência cristã. Foi Jesus quem disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas, não disse algumas, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. E o apóstolo Paulo, ele foi extraordinário em tudo que ele fez e realizou. Maior teólogo da história da humanidade. É lógico que eu não vou colocar Cristo, porque Cristo é o verbo que se fez carne. Mas entre os homens, humanamente falando, igual Paulo, ninguém. E aqui, essa igreja, ela estava vivendo problemas, né? Algumas coisas estavam sendo inseridas, colocadas no meio da igreja, e muitas vezes as pessoas fazem isso. Não são pessoas ruins, como aqui também não era. Eu vou dar o nome só de uma: o apóstolo Pedro, que Paulo corrigiu logo no começo. Então você vê que mesmo andando com Cristo, mesmo vivendo, mesmo Pedro já sendo um homem cheio do Espírito Santo, ele cometeu um deslize aqui. E nós estamos sujeitos a isso na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Mas Pedro, ele aceitou a correção de Paulo. Ele não brigou, ele não ficou com raiva, ele não guardou mágoa em seu coração, ele não ficou bravo, ele não deixou de pregar o evangelho, de curar pessoas, né? Pedro, aliás, elogiou Paulo em uma de suas cartas, falando da sabedoria que Paulo tinha, e que era até difícil de compreender, né? Devido a tudo, Paulo foi um homem que se dedicou. Irmão, e toda pessoa que se dedica em algo, ela vai ser bem sucedida. Amém. Diga isso para a pessoa do seu lado. Toda pessoa que se dedica em algo vai ser bem sucedida. Davi não sabia usar espada não, mas ele sabia usar funda. E ele era bom naquilo que ele fazia. Tinha um monte de guerreiro em Israel. Só que quem derrubou o gigante foi Davi. Por quê? Porque ele era bom na funda. Deus falou: eu vou usar isso aí. Porque o filisteu não está esperando isso. Ele está esperando alguém com espada, ele está esperando alguém com lança. Aí Davi foi com a funda e ó, tudo. Então, naquilo que a pessoa é boa, ela deve se dedicar, ela deve se aprofundar cada vez mais, aprender cada vez mais. Sabe, porque o mundo não para, a ciência não para, a tecnologia não para, o conhecimento não para. E hoje ele se multiplica numa velocidade absurda. E se a pessoa ela não correr, ela ficar só ouvindo o papagaio, ela toma. Eu ouvi um homem de Deus hoje pela manhã. E ele pregou já em mais de 70 países. Ele pregou no Brasil praticamente inteiro. E ganhou muito dinheiro. E ele falou assim: eu ganhava muito dinheiro e eu
E o dinheiro sumia. Sumia, eu não conseguia nada. E aí ele foi orar a Deus, falou com Deus, tudo. Falou, Senhor, por que eu não prospero? E aí Deus falou para ele assim, porque você fala de missões e você não investe em missões. E aí o que aconteceu? Ele foi pregar pela 8ª vez, isso há anos atrás, naquele congresso missionário lá de Santa Catarina. Era uma manhã missionária hoje. Eu já preguei em culto missionário. E aí você tem que fazer o apelo para a oferta missionária. E me avisaram, é o culto mais frio da igreja. E aí ele falou que Deus falou com ele, isso ele pegou quando o pastor Cisino foi dar a oferta para ele. Ele falou assim, ó, não quero mais a oferta vai para missões. E eu vou sustentar 2 casais em Cuba. Um casal em Cuba, o outro eu não sei em que país, a partir de agora. Ele falou naquele final de ano, em abril o congresso, naquele final de ano ele comprou a casa dele. Diga para o seu irmão assim, ó, Deus faz. Deus faz. Pregou durante mais de 8 anos, ganhou muito dinheiro, mas não fez nada. Por quê? Porque falava e não investia naquilo que falava. O apóstolo Paulo, ele está trazendo para essa igreja um ensinamento. E é uma luta individual isso. Todos nós aqui vivemos ela. Todos nós aqui. E todo ser humano que conhece a Cristo vive. É uma luta interna. E por isso que ele fala, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. É isso mesmo, está ali? É andar, não é correr. Não é querer ir na frente de Deus. Não é falar aquilo que Deus não mandou falar. É esperar, é meditar, é orar, é se preparar, é fazer como Natan, quando Davi caiu. Natan não foi lá correndo. Segundo os estudiosos, demorou mais de 1 ano. E aí Natan se preparou, porque ele ia falar com um homem de Deus. Quando eu vou trazer uma mensagem aqui na igreja, eu não estou trazendo uma mensagem para qualquer povo. Eu estou trazendo uma mensagem para o povo que Deus escolheu, para o povo que Deus comprou, para o povo pelo qual Cristo morreu, deu a sua vida, derramou o seu sangue. Então eu tenho que ter cuidado para não machucar você, para não ferir você, para trazer ao seu coração alegria, para trazer ao seu coração fé, para trazer ao seu coração esperança, para dizer que o seu Deus é grande, que o seu Deus é poderoso, que Ele salva, que Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele vai voltar, Ele vai fazer muito mais do que já fez na sua vida, Ele vai mudar a história da sua família. Por isso é andar, não é correr. Tem gente que tem pressa, e a pressa leva ao erro, a pressa leva a ficar ansioso ou ansiosa, a pressa causa doenças emocionais, né? Traz peso para a vida da pessoa, né? E a pessoa acaba se esquecendo das coisas. É a pressa. E o apóstolo Paulo fala aqui aos Gálatas, andai. É andar, não é correr. Deixa que o Usain Bolt corra. Ele é bom nisso. E ele se preparou para ser o melhor também nisso. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha lá, se você anda, você evita esse problema, essa atração. A pessoa, eu vou falar assim, vai, eu desejo ter um Nike, é Nike, do Jordan, azul, que custa R$4.000. Eu coloco isso na minha cabeça.
Porque tudo vai passar aqui, ó. Daqui vem para cá, e aí vira um desejo, e aí se eu não tomar cuidado, eu vou lá e faço uma dívida de 4.000 reais. O que eu faço? Eu mato o desejo. Eu compro o Olímpicos de 300 conto e não faço a dívida. Matei o desejo. Deixei de criar um problema para a minha vida. Isso nessa área. E aí o apóstolo Paulo, ele continua falando, escrevendo. Por quê? Porque essa igreja, ela recebeu o evangelho com muita alegria. E muita alegria no começo acaba esfriando com o passar do tempo. É por isso que a vida cristã é progressiva. O cristão, ele tem que tomar esse cuidado para não se empolgar com muita coisa. E ir devagar, né? Ir devagar, sem pressa, sem correria. Não pode parar, mas ir crescendo. Isso em todas as áreas da vida. Na área espiritual, na área conjugal, na área familiar. Porque a cobrança exagerada, ela vai destruir a vida da pessoa. Então o apóstolo Paulo, ele divide a vida em duas coisas, a carne e o espírito, que é a luta que a gente vive. É a luta que eu vivo. Não sou diferente de você. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas aquele adolescente, ele passa uma luta, ou aquele velho de 80 anos não passa. Passa sim. Todos nós passamos, porque ela é interna. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Porque se a pessoa fizer tudo o que ela quiser, e tudo o que ela deseja, ela é uma pessoa que não tem limites. E Deus criou limites para o ser humano. Amém. Não foi o homem, não é o papai, a mamãe, o avô, o tio, a tia, não é o patrão, não é o governo. Deus criou limites para o ser humano. Amém. Diga para o seu irmão, Deus criou limites. Deus criou limites. Ele deu tudo. E disse para Adão e Eva, vocês podem comer de tudo. Você imagina o que é ter tudo o que você deseja. Ali, é só pegar e não ter falta de nada, nada. De nada. Mas aí ele colocou uma árvore ali no meio. Eu disse, isso aqui é meu. Isso aqui é para não tocar. É o limite. É o limite que é colocado para que nós não venhamos a nos perder. Para que nós não venhamos a cometer erros na nossa vida. Porque muitas vezes um erro na minha vida vai prejudicar a minha família inteira. Vai prejudicar minha esposa, vai prejudicar a Débora, vai prejudicar o André. Um erro meu ministerial aqui vai prejudicar muita gente. Um erro de um líder governamental vai prejudicar o país inteiro. É por isso que você vê o presidente entrar lá de cabelo preto, quando ele sai acabado. E é só 4 anos. Né? Pode sair com muito dinheiro, porque tem gente que sai assim. Mas o cara não dorme, porque se ele cometeu um erro, ele prejudicou o país inteiro. Então a pessoa às vezes ela quer possuir as coisas, mas para crescer você tem que ser responsável. É o que Paulo está dizendo ali. Para que não faça o que quer. A pessoa não pode fazer tudo o que ela quer, porque senão ela se perde. E o Espírito de Deus dentro da igreja, ele controla essas coisas. Para que a igreja ela não caminhe errado. Para que a igreja ela não cresça de qualquer maneira. Para que a igreja não haja de qualquer jeito, de qualquer forma. Para que a família se fortaleça. Para que a família seja abençoada. É por isso que a igreja ela é orientada, e Paulo ele traz essa palavra por
por quê? Porque essa igreja já estava se perdendo. Começaram a jogar um monte de coisa lá dentro, e até coisa, vamos colocar assim, entre aspas, boa. Só que estava quebrando a graça de Deus. E a graça, ela é maior. Não existe nada maior do que a graça. Foi a graça que me alcançou. Porque a Escritura diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nada pode ser maior do que a graça na vida do cristão. Amém. Então, para ser abençoado, existe essa batalha aí. Mas existe dentro de nós um Espírito Santo de Deus. Amém. Ele está, ele mora dentro de mim e de você. Amém. Aí você pode dizer assim, mas eu nunca falei em línguas. Mas você tem ele dentro de você. Amém. Quando você vai errar, ele te avisa, ó, cuidado. Ele vai dar o sinal de alerta. Aí você vai ouvir a carne, que é a luta mesmo. A carne vai dizer, não, faz. Que isso? Depois você chega na ceia, pede perdão. E aleluia. E você morreu antes da ceia? Responde aí pro seu irmão, e se morrer antes da ceia? Pra onde você vai? Responde para ele, para onde você vai? Eu não posso esperar a ceia para pedir perdão pro irmão. Eu não posso esperar a ceia para pedir perdão a Deus de um pecado que eu cometo. E todos nós pecamos. Eu não posso esperar o dia da ceia. E se for na congregação cristã, piorou, porque ele ceia uma vez por ano. Então você imagina, vai juntar aquele monte de pecado, 12 meses, para num dia Deus resolver tudo aquilo. Então essa luta aí, ela existe no nosso interior. Porque nós temos espírito, alma e corpo. Mente, como diz o Silas Malafaia, mente, vontade, está na alma, as emoções e o desejo. Sobe um pouquinho, Ricardo, por favor. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Era o que eles queriam impor para aquela igreja gentílica que Paulo havia fundado. E aí começaram a colocar peso. Tem irmão que coloca peso no outro em vez de tirar o peso. Ajudar o irmão, porque Paulo instrui a fazer isso. Levai as cargas uns dos outros. Ou seja, eu vou ajudar, vou aliviar a carga do meu irmão. Não, você está passando por isso porque Deus sabe. Eu ia falar, mas eu vou deixar o Deus sabe. Está dizendo assim, você fez isso, e é por isso que crente fazendo isso. E o crente não foi chamado por Deus para fazer isso, para ficar apontando o erro dos outros. Nós vamos orar para que os outros encontrem Jesus. Amém. Eu ouvi alguém dizer o seguinte, o casal está com problema. Aí eu vou aconselhar a esposa. Vou aconselhar o marido. Não. Eu pego a esposa, trago para Cristo. Pego o marido, trago para Cristo. Resolveu o problema. É assim que faz. Então, mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Eu não vivo debaixo de lei. A pessoa pode falar para mim o que quiser. Eu sei quem eu sou em Cristo. É por isso que eu estou na igreja. E você tem que saber quem você é em Cristo. Você não tem que depender da aprovação dos outros aí fora, ou até mesmo de alguém aqui dentro. Você tem que saber, eu sou de Cristo. Amém. Amém. Ou seja, quem está em Cristo, nova criatura? É. Ah, bom, não é será. É. Já é nova criatura. Amém. Não é perfeito, mas já é nova criatura. Já é santo, mas não é perfeito, mas é santo. Porque é separado por Deus.
está sendo trabalhado por Deus e será usado por Deus para abençoar a vida das pessoas. É isso que é ser guiado pelo Espírito Santo. 19. As obras da carne são manifestas. Irmão, as obras da carne não tem como esconder. Você vai descobrir, alguém vai ver, alguém vai perceber, alguém vai notar, mais cedo ou mais tarde. Não existe como esconder a obra da carne. Por quê? Porque a Bíblia diz que não. Ela se manifesta. Adultério, prostituição. Eu falei ontem que adultério pode ser o marido trair a esposa o marido, mas também colocar algo na minha vida no lugar de Deus. Um filho, a mãe, o pai, um trabalho, que mais? Um carro, uma casa. Se entrar no lugar de Deus, é adultério. Deus está sendo traído. Deus chamou, falou várias vezes no Antigo Testamento, chamou Israel de adúltero. Porque cultuava ele de manhã e à noite outros deuses. Então tá aí, impureza, lascívia. Não vou ficar falando de cada palavra, porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã. A idolatria dentro da igreja. Isso aí não é lá fora não, tá? É na igreja. Feitiçaria, inimizades dentro da igreja. Gente que fala mal do irmão, reclama do irmão. Isso é uma vergonha para o Evangelho. Irmão, nós somos sal. Amém. Nós somos o sal da terra. Você pode me achar feio, eu estou preocupadíssimo. Preocupadíssimo. Sabe por quê? Porque eu estou casado, tenho uma família abençoada por Deus. Você pode falar, aquela pessoa tem a cara fechada, isso, aqui. Agora, falar do irmão, porfias, não vou definir o que é aqui, ira, peleja, dissensões. Tudo isso aí você vê dentro da igreja. Estou falando da nossa, estou falando dos outros não. Continua. Tem feiticeiro dentro da igreja? Inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, acerca das, como antes já tinha avisado. Às vezes a pessoa fala assim, está pregando a mesma coisa aí. É Paulo, isso é didático. É para a pessoa gravar e dizer assim, eu preciso mudar isso aqui. Isso aqui é uma vida de renovação. Isso aqui não acontece da noite para o dia. Como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Esquece do céu. Quem faz isso aí, não vou separar as consequências, não vou falar da consequência de quem enche a cara. Às vezes a pessoa fala, passei no bar, vi o irmão. Que nem o pastor Teixeira estava indo lá no Davó, já falei aqui. O irmão vindo com cigarro na mão. E aí viu o pastor e o pastor foi de encontro. De propósito ele falou para mim. E aí o irmão, quando viu ele, pegou o cigarro e aceso aqui. E pôs a mão no bolso. E ele parou, e o irmão desesperado, ele passa contigo, meu amado, e tal, e conversando com o irmão. E o irmão quase morrendo com o cigarro queimando. E aí, acho que aquele irmão, a partir daquele dia, deixou de fumar. Como o outro, que eu conheci, que arrumou um carro nosso. E ele, da congregação, estava no culto, com o cigarro no bolso, a esposa dele no culto.
E Deus mandou uma palavra naquele culto e disse: hoje, desse jeito, hoje, quando você sair lá fora, isso que você tem no bolso, você vai amassar e vai dizer assim: a partir de hoje, nunca mais eu vou usar isso. Ele falou para mim, eu saí, em vez de fazer isso, liguei o carro, andei um pouco assim no cigarro. Agora eu tenho que esperar Deus falar de novo. Eu falei, não vai falar. É você que vai ter que largar. Ele já falou. Se você faz naquele dia, você estava livre. Porque Ele ia te garantir. Então agora é a sua guerra. Então essas coisas aí, elas nos impedem de entrar no céu. Não é eu que estou falando. Então Paulo, ele avisou essa igreja, toma cuidado. Procura andar. Não precisa correr, não precisa se empolgar, não precisa, sabe, fazer, sapatear, pular e não sei o que lá. Não, viva a vida cristã. Viva uma vida cristã tranquila. Tenha comunhão, tenha liberdade para abraçar o irmão, dizer assim como foi cantado aqui, né? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. É precioso mesmo, é mesmo, poxa, te vejo uma vez por semana. É um precioso assim, meio ruim. Precisa melhorar esse precioso. Porque o que é precioso a gente guarda ou quer perto da gente, né? Quanto vale o seu filho? Quanto vale o Gustavo Luiz? Não tem preço. Então você quer ele perto de você. Então se o irmão é precioso, eu quero estar perto dos irmãos. Eu quero ter comunhão. Eu quero ter liberdade para conversar, para dizer, estou passando por isso. Como ontem eu ouvi aqui, né, do problema que o irmão está vivendo com câncer. Como nós ouvimos aqui da Solange, né? Você já sabe que a Bruna está em casa, isso mesmo? Olha lá, a Solange está feliz, né? Foi você que orou. Amém. Então, mas a liberdade de dizer, estou passando por isso. Queria que vocês orassem por mim, sem ter medo da pessoa sair comentando, falando, né? Porque aí já entra em outra área aí, que tem outros textos que eu não vou ler hoje, que ainda compõe essa lista enorme aí das obras da carne. Você vê que a lista é grande. É porque a carne, ela tem força. Ela vem com volúpia, vem para destruir a comunhão com Deus, destruir a comunhão com os irmãos, destruir a vida da pessoa profissional, emocional, mental, né? E aí, Paulo, ele avisou, olha, toma cuidado, não é a primeira vez. Por quê? Porque é importante. Quando nós começamos a repetir as coisas, não é porque nós não temos o que falar, é porque aquilo é importante que a pessoa grave, para que a pessoa ela possa praticar e viver aquilo. Eu quero ter uma vida abençoada, né? Quando eu me converti, eu parei, eu ainda fui jogando, fui né, para a COFAP, disputei o último ano lá pelo setor que eu trabalhava. Tomei um tapa na cara sem bola, aí eu falei para o supervisor, eu parei, não vem mais. Tá no começo da fé, eu falei, se o cara der outra, eu vou perder a minha salvação. Ainda em Mauá, ganhando para jogar, fui e tal, aí um dia eu vi o outro falar, tem uma Bíblia lá na bolsa do carro. Eu deixei a bolsa, né, coloquei a chuteira, me troquei. E aí ele não está vindo em tal horário. Por quê? Porque tal horário era o culto da renovação. E eu escolhi ficar com Deus. Obrigado. Porque a galeria prensou meu joelho no sábado na COFAP e Deus falou assim, agora você vai lá para o culto. Então, me afastei desse pessoal.
Meu pai dizia assim, também não precisa abandonar os amigos. Eu falei, se eu continuar com eles, eu abandono a fé. Então eu tenho que fazer uma escolha. E Deus me abençoou. E nós estamos aqui, ó. Amém. Deus me deu você como irmão em Cristo. Glória a Deus. Então essas são as obras da carne. Aí você vem em casa, estuda, né? Não separa uma coisa ou outra, porque tudo aí é pecado, tudo vai tirar do céu, então, né? Não tem tamanho, nem tem consequência. Como disse alguém, se você mentir, né? Tem uma consequência, né? Vai para o inferno também, que o pai da mentira é o diabo. Se você matar alguém, você vai para o inferno também. Só que aqui você vai preso. É a consequência. Você não vai preso porque mentiu. Então agora, olha um pouquinho, né? Perto da carne, ó. Não é pouquinho, mas esse pouquinho aí vence a carne. Amém. Esse pouquinho aí destrói todas as obras do diabo. Amém. Esse pouquinho aí ele vence o mundo. Esse pouquinho aí vence o ódio. Esse pouquinho aí vence a tristeza. Esse pouquinho aí vence a ansiedade. Esse pouquinho aí vence o medo. Esse pouquinho aí vence o câncer. Esse pouquinho aí vence o ódio. Esse pouquinho aí vence o medo. Ó, é pouquinho diante do que eu li sobre a carne. Mas olha lá, o amor. Não existe nada mais poderoso do que o amor. Porque o amor destruiu o poderio do Império Romano. Jesus não conquistou com espada como esperava Israel. Israel esperava alguém entrando no cavalo branco e tal. Jesus entrou no jumento, montado no jumento. Jesus conquistou o coração do homem. Ele não conquistou o ser humano pela força, pela eloquência da sua pregação, não. Ele conquistou o coração humano. É ali que ele alcançou o homem. Ou seja, mataram Tiago, Deus levantou Pedro. Tentaram matar Pedro, Deus tirou Pedro da prisão. Tentaram destruir o evangelho, Deus levantou o apóstolo Paulo para pregar para toda a Ásia e até a Europa daqueles tempos. Ou seja, o amor é poderoso. Não existe nada que tem mais poder do que o amor. O amor vence, o amor triunfa. O amor conquistou na cruz do Calvário. Conquistou a mim, conquistou você. Conquistou os piores dos bandidos aí. As piores mulheres da terra. O amor de Deus conquistou e continua conquistando, porque o amor é poderoso. Ou seja, só esse aí já vencia tudo. Mas olha lá, gozo. É o que o Espírito Santo traz, isso não é coisa do homem. Esse amor que a humanidade fala aí, não é esse aí que nós estamos falando. Porque esse amor aí, ele é perfeito. Ele não ama o que tem e despreza o que não tem. Ele ama a todos. Amém. Todos. Do mais rico ao miserável que está na terra. Amém. Do pai de família exemplar como Nicodemos a uma mulher pega no ato do adultério. É esse amor aí. Amém. É esse amor aí que sustenta um casamento. Amém. Um lar, uma família. É esse amor aí que tem sustentado. Glória a Deus. É o amor que o Espírito de Deus derramou. Amém. Em nossos corações. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos que esse amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Amém. Ouça, mas que alegria. Cristão, irmão, não pode ser triste. A única coisa que pode deixar o cristão triste é o pecado.
O cristão que convive com o pecado e acha normal, na vida dele, eu não estou falando na vida dos outros não. Aqui é interior. Essa guerra aqui é de cada um de nós. O cristão que ele convive com a tristeza ou com a alegria, com o pecado e não sente tristeza, ele nunca vai ter isso aqui. Ele pode rir na igreja, ele pode ser um ator, aí sai dali, e eu podia, é que eu não posso porque está filmando, dar nomes de gente que termina e sai do altar e vai lá pro quarto chorar. Eu já vi gente vomitando câncer, né? E o pregador com a vida no pecado. E é famoso, por isso que eu não vou nem falar o nome. Pega isso aqui, gozo. Porque a alegria do cristão é ter comunhão com Deus. Amém. Amém, Pai. É saber que Deus me perdoa. Amém. É saber que Deus me ama. Amém. É saber que Deus cuida de mim. Então o cristão Amém, precisa Pai. ter gozo na sua vida. Amém. Ou seja, isso aí quem dá é o Espírito Santo de Deus. Amém. Isso aí não é o que eu compro. Isso aí não é o que eu adquiro. Isso aí não é o que eu tenho. Isso aí não é a casa que eu moro. Não é o carro que eu possuo. Não é a roupa de marca. Não é o tênis. Isso aí, quem dá é o Espírito Santo de Deus. Amém. Eu já vi gente que não tinha nada, nada. Sabe o que é nada? Mas você ia na casa da pessoa e você saía de lá dizendo, só pode ser Deus. Pessoa cheia de alegria, cheia de prazer. Eu vivi isso com meu primo. Eu nunca vi uma pessoa passar tanta luta que nem ele. E você ia conversar com ele, você saía dali e falava, meu Deus, não é possível. Fui visitar um homem cego, numa cama, não se movia, só falava, tudo. E a gente foi lá, e ele disse assim, desse jeito, me lembro como se fosse hoje. Quando eu fecho os olhos, eu vou lá para a igreja. Eu não tinha como ir mais. E eu ouço o coral da igreja cantando. E eu sinto saudade. Saudade de estar lá. Quer dizer, quem saiu chorando de lá foi nós todos que fomos visitados. Cheios. E começou a falar em línguas. Falar em línguas, falar em línguas, falar em línguas. É esse gozo aqui. Amém. Paz. Paz. A ONU foi criada para estabelecer a paz entre as nações. De lá para cá já aconteceu mais de 1000 guerras. Por quê? Porque não convidaram o Espírito Santo para fazer parte da mesa. Só o Espírito de Deus pode trazer a paz que o ser humano precisa. É o Espírito Santo que nos traz paz. Longanimidade, paciência, benignidade, bondade, fé, tudo isso vem no pacote com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Amém, Pai. Você vê o cristão que ele vive em desespero, que ele vive brigando, que ele vive discutindo, que ele vive falta isso, aquilo. Temperança. A palavra do cristão tem que ter domínio próprio, diz em outras versões. Tem que ter controle, é o que o Espírito Santo nos dá. Controle, não é o momento, não é a hora de falar isso, não é a hora de agir dessa forma. Toma cuidado, vai machucar, vai ferir, vai causar uma divisão, vai causar uma discórdia entre os irmãos, vai causar um problema na família, pensa um pouquinho, avalia, ora, busca a Deus, tem paciência.
haja com controle, não haja de acordo com a emoção, não haja de acordo com o momento de euforia, de alegria. Não tome decisões nesses momentos, porque tanto de alegria como de tristeza. Por quê? Porque a gente tem que tomar a decisão com o controle da razão. É a razão que vai pesar, é o que o Espírito Santo faz. Ele controla o ser humano. Se o ser humano deixar ser controlado por ele, as decisões irão trazer benefícios, irão trazer saúde para dentro do lar, irão trazer paz para o trabalho, aonde a pessoa estiver trabalhando, na escola onde estiver estudando. Se houver essas características aqui, não existe ninguém que resista a isso. Quando o cristão ama alguém, ele atrai as pessoas. As pessoas querem estar próximas a ele. Jesus era assim. Jesus atraía crianças. O pessoal preocupado, então, tira as crianças aí, né? Os diáconos, diaconisa da época lá, não deixa chegar Pedro, João, não, está incomodando o mestre, não, deixa vir até mim. Ele atraía. Ele não era uma criança, mas ele atraía. Porque o amor atrai essas coisas. E quem tem Jesus atrai as pessoas. As pessoas querem estar perto. As pessoas querem estar junto. Por quê? Porque quem tem Jesus tem alegria. Quem tem Jesus tem paz. Quem tem Jesus é longânimo. Quem tem Jesus é benigno. Quem tem Jesus é bom. Quem tem Jesus tem fé, tem sempre uma palavra. Olha, Deus vai te abençoar. Deus vai abrir as portas. Deus vai curar a sua família. Deus vai curar seu filho, sua filha. Deus vai libertar. Deus vai trazer de volta aquele que está afastado. É a fé que o Espírito Santo sai. Isso aí é nós que produzimos. É nós. Isso aí, o Espírito Santo em nós, ele vai produzir essas coisas. E aí quem vai comer são as pessoas. A árvore não produz para ela. Ela produz para mim e para você. Você vai na feira, você vê isso. Então o cristão que tem o fruto do Espírito, com todo esse conteúdo aí, ele vai alimentar pessoas. Pessoas vão querer estar perto dele. Pessoas vão querer conviver com ele. Pessoas vão se alegrar com ele. Por conta da mensagem que ele traz. E tudo isso aí resulta em vida eterna. Amém. Resulta em comunhão. Resulta em crescimento em todas as áreas da vida. Todas as áreas. Área familiar, área profissional, área ministerial. Em todas as áreas, se a pessoa tiver isso aí, ela vai crescer. Não tem como o diabo impedir o mundo. Por quê? Pode subir. Contra essas coisas não há lei. Essa pessoa aí, ela não tem medo de nada. Ela não tem medo de ninguém. Ela não tem medo da acusação de ninguém. Jesus, ele disse assim, nenhum de vós, ninguém de vós pode me acusar de pecado. Sabe o que ele estava dizendo? Nem o Espírito Santo. Jesus é... Amém. Jesus, é Jesus. Amém. O Senhor, ele é grande, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é o Pai da eternidade. Então, contra essas coisas aí, não há lei. Não há lei. Paulo estava ensinando a igreja, dizendo para ela, se você viver isso aqui, nem a lei de Deus vai te condenar. E a lei tem muita coisa lá. Então, a igreja que estava
sendo destruída por pessoas, Paulo pegou e trouxe essa correção. Irmão, eu quero que nós vivamos tudo isso aí, para que nós venhamos a ser felizes, para que nós tenhamos alegria, para que nós tenhamos paz, para que nós possamos nos alegrar. Amém. Nenhum de nós aqui é perfeito, nenhum de nós aqui deixa de pecar, a gente comete pecado. A diferença é que o texto que eu falei da carne lá, tem uma versão aí, você pode olhar aí, as obras da carne, aquele que vive na prática. Na prática, tá? Esse não entrará no reino do céu. Prática, gosta de viver daquele jeito, né? Então eu estou lutando para não viver aquilo ali, as obras da carne. Eu estou diante de vocês aqui, dizendo que eu luto para não viver aquilo ali. E você também luta. Amém. É por isso que está aqui hoje. Amém. É por isso que nós estamos aqui hoje. Amém. Mas se nós vivermos aquilo que o Espírito trouxe ali através do apóstolo Paulo, a nossa vida não tem como Deus não abençoar. Não tem. Eu comentei aqui há um tempo atrás sobre a direcionar a oferta. Direcionar a oferta. Como assim? Eu aprendi, eu ouvi alguém pregar, aprendi, falei, vou trazer para a igreja. Né? Eu não sou místico, né? Como um amigo do Cido lá que falou, ó, tô com a mensagem do além. Tudo que você me ouvir pregar aqui já foi pregado em algum lugar, tudo que alguém pregar em outro lugar já foi pregado em outro, e assim é. Né? A mensagem ela está sendo pregada, ó, há mais de 2000 anos. Então, nós repetimos. E nós falamos para direcionar a oferta. Vai trazer uma oferta? Não é a quantia. Entenda bem. Não é quantia. E aí, uma irmã aqui da igreja está com umas lutas aí na área da saúde. E ela direcionou a oferta. Trouxe a oferta e falou, fiz o que o senhor mandou. E ela está aqui. E ela vai levantar a mão e dizer para você que Jesus cuidou da saúde dela. Glória a Deus. Amém. Ô, glória! Às vezes a pessoa fala assim, eu não concordo com o que o pastor falou. Eu também não concordo. Eu concordo com a Bíblia. Amém, Jesus. Com a Bíblia. É o que eu vivo até hoje, né? Tenho procurado ensinar aquilo que eu aprendi. Não ensino aquilo que eu não aprendi, que eu não sou louco, né? Toda palavra de Deus é inspirada, então eu tenho tranquilidade porque eu vou basear o que eu falo aqui. Aqui eu sempre, desde que eu comecei a pregar, eu evito de... Tem em casa um menino que prega, ele usa um monte de versículo. Ele tem essa facilidade, eu já não tenho. Então, eu prego mais uma mensagem textual, pego um versículo ou outro. Né? Quando eu tinha uma mente mais jovem, eu rodava a Bíblia, ia para o velho, novo, ou para o antigo, o velho, novo, antigo, e por aí afora vai, voltava e pá! Né? Uma vez um irmão falou para mim assim, como é que você faz isso? Eu falei, não sei, Deus é que sabe. Mas hoje eu fico mais no texto mesmo. Né? Hoje a gente está pastoreando a igreja e a nossa preocupação é que você seja abençoado. Amém. Amém. E não só você, mas a sua família. Amém. Nós vamos cear hoje. Amém. Né? Mais um mês, nós estamos em maio. Amém, Deus. Né? Felizes, porque Deus nos deu mais um mês de vida Amém. e mais uma oportunidade de cearmos com vocês. Amém.